Boa noite, pessoal. Vamos a mais uma videoaula. Desta vez vamos trabalhar os métodos de análise de investimento. Não é um tópico simples. Precisaríamos aí de muitas aulas para trabalhar esse segmento. Sei que vocês, acredito, né? Acredito que vocês já estejam vendo ou viram em contabilidade esses métodos, né? Pelo menos alguns deles, e que estejam utilizando esses métodos nos jogos de empresa, né? Porque se vocês derem uma vasculhadinha lá no sistema lá da Simulador Coliseu, vocês vão encontrar todos eles em evidência. E o mais interessante, com os dados que vocês estão lançando aí, que estão simulando os jogos, com certeza vocês vão ter informações precisas desses métodos, né? Principalmente o VAL, o TIR, o Payback e o VPL, que são os que a gente vai estar comentando na aula de hoje, né? Não tenho o propósito de ficar me alongando em relação a formas, como se deve ser feito. A ideia aqui da disciplina é transmitir a vocês as diversas formas de análise de investimento, não porque mesmo a gente tem tentado fazer uma ligação até com outras disciplinas. Eu tenho quase certeza que vocês já viram isso lá em Introdução à Contabilidade, certo? Pelo menos requisito eu já observei lá no conteúdo programático que deveria ter sido dado a vocês. E quem tiver um pouquinho de dúvida, é só dar uma olhadinha, principalmente nos artigos que eu estou postando a vocês na plataforma AVA e também por meio da internet. Vou postar alguns vídeos para demonstrar um pouco melhor cada um desses métodos, ok? Então vamos lá à nossa apresentação da aula de hoje, né? Essa apresentação que eu vou deixar disponível para vocês, vou estar mandando também a vocês por e-mail. Então, não se desesperem. A apresentação aqui, vocês poderão assisti-la quando vocês quiserem, ok? Então, como eu disse, vamos fazer um apanhado geral a respeito de métodos de análise de investimento que existem por aí, ok? Então, começamos a tentar entender o que são esses métodos de análise de investimento, né? Por que utilizar, por que se prevalecer desses métodos? Onde que eu vou usar esses métodos? Então, existem vários métodos para análise de investimentos, tá? Desde a pura intuição de administradores, que eu não sugiro que façam isso de forma alguma, porque aí você vai estar sendo um mágico e não um administrador, tentando dar de profeta, né? E tentar prever o seu futuro dentro da organização. Isso não é aconselhável. Então, é interessante que você fixe modelos matemáticos contábeis, né? Para facilitar a comparação do seu fluxo de caixa, para depreciação, para análise de investimentos de produtos, de produtos, serviços, de marcas e etc, etc, etc. Então, existem vários métodos. Aqui na nossa transparência, coloquei apenas duas só para ilustrar, que são o valor presente líquido, VPL, e o método da taxa mínima de retorno, TIR. Mas, como diz aqui, eles não são únicos. Possuímos vários, mas vários mesmo. Vamos ver por cima alguns deles aqui, que são os mais usados, e eu sei, como eu ministro também disciplina lá de simulador Coliseu, né? Dos jogos de empresa, eu sei que eles fazem parte do jogo, beleza? Vamos lá, então, entender um pouquinho mais. Então, gente, os métodos de avaliação de investimentos, primeiramente, para você começar a tentar descobrir quais são as alternativas de investimento que devem ser escolhidas, dentre as várias opções existentes dentro de uma organização, eu preciso determinar qual é a questão principal. O que eu quero definir? O que eu quero depreciar? O que eu quero calcular? O
que eu quero prever o meu futuro. E isso é o meu ponto inicial. Então, na sequência, princípios. Inicialmente, quando eu estabeleço lá um objetivo, eu traço alguns princípios. E eles começam da seguinte forma: deve haver alternativas de investimento, pois não haverá por que avaliar a compra de determinado equipamento se não houver condições de financiar o mesmo. Hoje, a situação é muito propícia a isso. O governo tem facilitado as empresas em busca de empréstimo para pagar suas contas, para pagar a folha de pagamento. E muitas vezes tem empresa que tinha até o dinheiro para pagar, para fazer esse pagamento, mas o valor do empréstimo, os juros é tão vantajoso que a empresa prefere pegar esse empréstimo, guardar o dinheiro e investir em alguma outra coisa. Mas para que ele tome essa atitude, tome essa decisão, ele precisa o quê? Fazer a avaliação econômica desse investimento para ver se realmente compensa. B. As alternativas devem ser expressas em dinheiro. Não é possível comparar diretamente, por exemplo, 300 horas por mensais de mão de obra com 500 kW de energia. Enfim, busca-se sempre o denominador comum em termos monetários. Sempre a gente vai calcular dinheiro. Por mais que a gente fale sobre unidade de produtos, estoque, energia elétrica, produção, a gente precisa ter dinheiro como referência. Serão somente relevantes para a análise das diferenças entre as alternativas. As características idênticas das mesmas deverão ser desconsideradas. Métodos, então, mais continuando os princípios. Letra D. Sempre devem ser considerados os juros sobre o qual o capital é empregado, pois sempre existe a oportunidade de empregar o dinheiro de maneira que ele renda algum valor. Aquela história. Eu tenho 1 milhão para investir numa empresa. Eu invisto, faço a minha empresa. Se eu não tivesse investido esse 1 milhão numa empresa, eu poderia ter investido em outras, em outras formas de rentabilidade, poupança, rendas fixas, dólar, ações. Então, eu preciso o quê? Comparar isso. Eu preciso analisar se compensa realmente. Esse dinheiro empregado, eu não poderia estar empregando em outra coisa, entendeu? Se esse outro comprando um imóvel, recebendo o aluguel desse imóvel, será que não seria mais importante, seria mais interessante? Certo? Então, é um outro princípio a ser analisado, ser estudado. Geralmente, em estudos econômicos, o passado não é considerado, interessa apenas o presente e o futuro, pois o que já foi gasto não poderá ser recuperado. O passado, ele precisa ser sempre observado, porque nas previsões passadas a gente estabelece novas previsões, né, deste ano, vamos supor, no inverno passado eu investi tanto em mercadorias. Esse ano o inverno parece que vai ser muito parecido com o do ano passado, então mais ou menos eu vou estabelecer a mesma porcentagem, só vou corrigir os valores monetários, né? Porque, vamos supor, frete o ano passado era também diferente do frete desse ano. Combustível subiu demais, mão de obra, tudo subiu. Então, eu preciso fazer o quê? A comparação. E eu utilizo o passado para isso. Mas, para avaliação econômica de investimentos, a gente vai observar o quê? O presente e o futuro, beleza? Continuando. Exemplos de alternativas de investimentos. Expandir a planta ou construir uma nova fábrica, comprar um carro à vista ou a prazo, aplicar seu dinheiro na poupança ou renda fixa ou em ações, efetuar transportes de materiais manualmente, comprar uma correia transportadora, construir uma rede de abastecimento de água com tubos de menor, maior diâmetro. Então, existem várias alternativas de investimento, tá? Coloquei essas aí apenas como exemplos, mas a empresa tem N opções. Permite avaliar alternativas de diferentes decisões de alocação de recursos. Então, exemplos. Substituição de equipamentos, comprar uma máquina nova ou continuar com a antiga. Lançamento de um novo produto, lançar produto A ou produto B. Modernização, automatizar ou não departamentos administrativos. Aquisição, comprar ou não uma empresa concorrente. Investir ou não em funcionários. Comprar ou não um novo software. Informatizar ou não a empresa. Então, existem várias alternativas que você precisa estudar, analisar para depois, no final,
estabelecer essas decisões para você poder alocar os seus recursos. Então, a principal característica é o fluxo de caixa, entradas menos saídas de recursos, que importa, e não só o lucro. Investir, às vezes, num software, num aplicativo que vai dinamizar a sua empresa, às vezes é muito mais vantajoso do que pegar e comprar um carro, um apartamento novo para sua casa, para o seu dia a dia, né? Um carro novo para o seu dia a dia. É o problema que as empresas cometem. Em vez de investir na galinha dos ovos de ouro, né, que é na fábrica, de onde sai o seu ganha-pão, o cara investe em si mesmo. É louvável quando você investe em si mesmo, em capital intelectual, né, informações e conhecimento, mas o cara tira o dinheiro da empresa para investir na sua vida particular, nem sempre é uma boa jogada. Então, é preciso que dimensionar essas decisões para alocação dos seus recursos, porque os recursos hoje são mais escassos, né? Então, algumas questões que a gente precisa estar sempre analisando. Reconhecimento da existência de um problema. O senhor Roberto sempre chega atrasado ao trabalho. Definição do problema. Necessidade de um meio de locomoção para ir ao trabalho. Procura de soluções alternativas. Comprar um carro, uma moto ou ir de ônibus. Análise das alternativas. Buscar informações relativas a alternativas definidas. Síntese das alternativas em termos de custo, consumo, conforto, rapidez. Avaliação das alternativas. Apresentação dos resultados. Então, isso aqui são formas de avaliar as decisões que a gente precisa tomar. Então, no nosso dia a dia, a gente precisa sempre estar tomando essas decisões, ok? Então, na avaliação de alternativas de investimento, deverão ser levados em conta critérios econômicos, critérios financeiros e critérios imponderáveis. Nos critérios econômicos, a rentabilidade dos investimentos; nos critérios financeiros, a disponibilidade de recursos; e nos critérios imponderáveis, segurança, status, beleza, localização, facilidade de manutenção, meio ambiente, qualidade, dentre outros. Então, são inúmeras as alternativas de investimento que o administrador precisa estar fazendo a comparação para tomar a decisão de onde ele deve aplicar os seus recursos. Os projetos, eles são divididos em independentes e dependentes. Independentes são projetos sem nenhuma relação entre si. Dependentes, que para investir no projeto B, há necessidade de investir primeiro no projeto A. E mutuamente excludentes. A opção pelo projeto B implica na rejeição automática do projeto A. Então, o investidor ou o administrador, além de ter várias opções de análise de investimentos, de tipos de investimentos, ele também tem como escolher seus tipos de projetos, que podem ser independentes, dependentes e mutuamente excludentes. Um não depende do outro, ok? Até aqui, tudo tranquilo, apenas conceitos. Mas, a partir de agora, a gente já vai começar a falar a respeito dos métodos de avaliação econômica. Então, a gente encerra com uma frase aí que eu puxei de um dos livros que nós colocamos lá como referência. Uma